Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar de uma empresa aí que é bem simples e olhando assim, a princípio você não dá nada por ela, mas se você der uma chance aí pra ela, você pode se surpreender. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Bemob e se você nunca ouviu falar sobre essa empresa ou se já ouviu e tem curiosidade de saber um pouquinho mais sobre ela, fica até o final desse vídeo para você entender um pouco mais sobre essa trajetória e também o que ela faz. Então, bora pro vídeo! E a Bemob Tech SA é uma empresa aí que atua no mercado de tecnologia móvel e é especializada em oferecer soluções de assinatura de serviços digitais para operadoras de telefonia móvel, fabricantes de dispositivos móveis e também outros parceiros de negócios. A empresa então oferece uma plataforma aí de assinatura de serviços móveis que permite que os usuários tenham acesso a uma ampla variedade de serviços digitais como jogos, aplicativos, notícias, músicas e também vídeos. A Bemob também aí oferece serviços de análise de dados para os seus parceiros de negócios, permitindo então que eles entendam melhor o comportamento dos seus usuários e também melhorem a eficácia das suas campanhas de marketing. E além disso, a empresa também está envolvida em projetos de pesquisa e desenvolvimento em áreas de inteligência artificial, aprendizado em máquina e também tecnologia em nuvem. E aqui a gente já consegue entender um pouquinho o que é a Bemob. Ela trabalha muito com operadoras de telefonia móvel e lá no início ela trabalhava muito com pegando desenvolvedores, um monte de aplicativo, um monte de jogos, fazia um pacotão e distribuía aí para os seus usuários que faziam a compra desses pacotes, né? E se a gente só olhar por esse aspecto, não traz nenhuma empresa que tem um diferencial, é realmente um serviço meio aquém do que a gente espera. Mas a gente consegue observar que nos últimos anos ela acabou se transformando, aumentou o seu leque de portfólio de produtos e tornou aí a empresa bem mais atrativa, o que a gente vai ver no decorrer desse vídeo. E agora falando um pouquinho sobre o CEO da empresa, e aqui estamos falando de Pedro Santos Ripper. Ele é diretor-presidente da companhia desde 2013, foi diretor executivo da Oi SA de 2008 até 2013 e também foi diretor-geral e presidente da Cisco System de 2003 até 2008. Ele possui um mestrado em engenharia de computação e realmente é um currículo bem interessante, uma vasta gama de conhecimento que ele teve em várias empresas, justamente também na Oi, né, que é uma empresa de telefonia móvel e que faz todo sentido ter essa pessoa à frente da Bemob. E de fato, o que nós queremos em uma empresa de tecnologia é que o CEO entenda de tecnologia e também que já tenha uma gama bem interessante de experiência nesse tipo de segmento, então em empresas de tecnologia e também de telefonia. Então faz todo sentido e é um ponto aí bem interessante aí para a Bemob. E agora eu vou trazer para vocês um pouquinho da história da Bemob, que começou lá em 2009, quando a M4U foi vendida para a Cielo e foi feita uma cisão, né, da unidade de negócios como uma empresa independente. Daí então surgiu o que nós conhecemos hoje como a Bemob. E nessa época, lá em 2009, né, o foco da empresa era realmente a distribuição de serviços móveis aqui no Brasil e ela estava na sua versão ainda 1.0 e usando as operadoras como único canal de vendas. Em 2013, após a aceleração das redes de dados, então do 3G e também o início da migração de telefones móveis para os smartphones, ela acabou fazendo o lançamento da primeira versão do seu principal serviço, o Apps Club. Em 2 anos, as 4 grandes operadoras nacionais lançaram o serviço em parceria aí com a Bemob e isso fez com que tivesse uma expansão de acesso de serviços para quase todos os usuários de telefonia do Brasil. Bem legal que já no começo aí da sua trajetória ela já conseguiu captar as 4 grandes operadoras de telefonia no Brasil e que tem uma relevância gigantesca no território nacional, possibilitando uma expansão gigantesca da Bemob. Isso é algo realmente bem interessante. Em 2015, a Opera adquiriu a Bemob, que identificou no Apps Club como um serviço ideal para usar em países emergentes. E gravem essa informação que é extremamente importante para essa empresa. E foi nessa mesma época que a Bemob começou o seu processo de internacionalização pela América Latina, fechando novos acordos com o grupo América Móvil e também a Telefônica Movistar, E a Bemob também terminou o ano de 2015 com mais de 14
14 milhões de assinantes. Em 2017, ela estabeleceu aí parcerias com 47 operadoras e em mais de 20 países. É uma expansão aí bem grande em pouquíssimo tempo. Já em 2019, fez a aquisição da operação e também ativos no Brasil e também América Central da Nuance Communications Inc. E a aquisição, né, foi integrada em menos de 5 meses. E aqui estamos falando de empresas de tecnologia. Ter uma integração tão rápida assim não é para qualquer companhia. É algo realmente que tem que ser levado em consideração, porque geralmente, né, essas integrações acabam demorando bastante, é bem custoso. E aqui nesse caso da Bemob, ela conseguiu fazer de forma bem eficaz. E claro, em cabo de 5 meses ela já conseguiu aí fazer toda a integração dessa nova aquisição. Em 2020, a Bemob faz o seu IPO e também adquire a Tiaxa e a M4U. E com isso, né, a Bemob acabou expandindo seu portfólio fora do Brasil e também inicia novas parcerias com empresas além do telecom. Essa também é uma informação bem interessante que eu vou trazer mais detalhes para vocês no decorrer desse vídeo. Já em 2022 foi feitas as primeiras parcerias no segmento de utilities e aqui foi marcado, né, o início da expansão nesse novo segmento. Então a gente consegue observar que ela saiu daquela empresa, né, que pegava, fazia um pacotão de vários aplicativos, vários jogos e disponibilizava para os seus usuários, para uma empresa que começa a entrar em diversos setores e diversos segmentos e também conseguiu fazer aí integrações bem rapidamente. Então esses são alguns pontos que quando a gente vai analisar uma empresa, olhar a sua história, é para isso que a gente faz, né? Pegar e pescar essas informações que muitas vezes não estão na nossa cara ou a empresa não, né, vai mostrar todos os relatórios, vai mostrar essas informações. Então aqui cabe realmente fazer uma análise um pouco mais detalhada sobre a companhia e por isso é fundamental entender a sua trajetória. E agora eu vou trazer uma visão geral aí da empresa, começando com o seu portfólio de soluções. E aqui nesse quadro, nesse print, a gente consegue observar que ela atua em 4 grandes segmentos, que são assinaturas digitais, pagamentos digitais, microfinanças e plataforma como serviços. E essa plataforma como serviços, né, ele é um ambiente aí de desenvolvimento e implementação completo em nuvem, com recursos que permitem a você fornecer tudo, desde aplicativos simples baseados em nuvem até sofisticados aplicativos empresariais habilitados para a nuvem. Então aqui a empresa, né, vai disponibilizar uma plataforma onde você pode utilizar esse ambiente para fazer algum desenvolvimento de aplicativo, né, ou alguma implementação em nuvem. E aqui ainda cabe mencionar que dentro de cada uma dessas linhas de negócio tem o seu produto. Então assinaturas digitais está muito ligado, né, então assinatura de aplicativos e também jogos, que é o Apps Club, que como eu comentei lá na história da companhia se faz presente até os dias de hoje, desde o lançamento da companhia. Nos pagamentos digitais, então, tem as suas soluções aí verticais de pagamentos. Em microfinanças, então, tem serviços de antecipação de saldo e também ela fez uma aquisição aí recente de uma empresa que trabalha com score de crédito e, claro, a plataforma como serviço, então plataformas aí de engajamento digital e também plataformas de software. E vale um adendo principalmente para as microfinanças que a companhia ela não vai disponibilizar de fato o crédito para você. Quem faz isso é o banco, né, ou a instituição financeira. O que a Bemob vai fazer é disponibilizar uma plataforma onde a comunicação entre esses dois agentes esteja de forma muito mais fácil, muito mais prática. Então levem isso em consideração, ela não vai te dar nenhum tipo de crédito, porque ela não é um banco, ela é simplesmente uma ponte entre esses dois agentes. E essa mesma situação se leva para as outras linhas de negócio, então assinaturas digitais, pagamentos digitais e também a plataforma como serviço, ela vai simplesmente ser uma ponte entre as pessoas, né, conectando empresas aos seus usuários. E voltando ao quadro que nós estávamos vendo, a gente vê que tem uma caixinha chamada Loop, e esse Loop funciona da seguinte maneira, né? O usuário ele se inscreve no serviço por meio da sua operadora de telefonia móvel e paga uma taxa mensal fixa. E em troca, né, o seu usuário tem acesso a uma biblioteca de conteúdo digital que pode ser baixada e usada quantas vezes ele quiser, sem custo adicional. E agora que a gente já sabe um pouquinho quais são os seus serviços, como é que ela atua e como é que funciona, eu vou mostrar para vocês a sua distribuição geográfica, onde ela está de fato presente no globo. E nessa imagem a gente consegue observar que a sua presença está muito mais focada em países emergentes, onde essa cultura, né, de pré-pago é muito mais forte. E a Bemob está atualmente presente em 49 países, não é pouca coisa, tem 111 parceiros ativos e 2,7 bilhões de usuários endereçáveis através das suas parcerias. Então tem um mercado aí gigantesco ainda para a Bemob atacar e ter aí um posicionamento ainda mais forte. E é bem curioso que na maioria das empresas, né, nós queremos, né, que elas estejam situadas em mercados mais fortes, então
Estados Unidos, Canadá, enfim, em países mais desenvolvidos, mas no caso da Bemob, ela começa com presença em países emergentes, como eu comentei, né, que tem essa cultura mais forte do pré-pago. E nesses países mais desenvolvidos, acaba que esse é um método que já foi ultrapassado, já não é mais tão utilizado, e por isso não faz sentido a Bemob estar presente nesses estados, né, nesses países. Então vejam que curioso, né? Então, empresas, você vai ter preferência que estão em países mais desenvolvidos e empresas que a gente quer que estejam em países que estão ainda em desenvolvimento. Isso que é bacana de analisar as empresas. E eu vou mostrar para vocês alguns dos parceiros aí que a Bemob tem em cada uma das suas linhas de negócios. Então aqui nessa imagem que eu também vou trazer para vocês, na questão de assinaturas digitais, ela tem aí cerca de 90 operadoras. Claro que aqui embaixo, né, eu não conheço quase nenhuma delas porque estão em países emergentes. O que eu conheço mais aqui é a Movistar, que é a mais conhecida, acredito que alguns de vocês também já conheçam essa companhia. Na questão de microfinanças, ela tem 21 parcerias, e aqui eu destaco a American Express, que é realmente uma empresa que é bem conhecida e também bem comentada. Algo que surgiu novo, que é extremamente relevante para a companhia, são os pagamentos digitais, e aqui eu estou falando de duas empresas que são bem conhecidas, a Equatorial e também a Energisa. São duas empresas aqui que é muito comentada aqui no Brasil e de fato são gigantescas, e aqui começa a mudar um pouco só a empresa estar em países emergentes, em países que ainda estão em desenvolvimento. E com essa plataforma de pagamentos digitais, ela pode começar a ir para outros países, e essa é uma informação bem importante de se ter quando a gente vai analisar esse tipo de empresa. No seu segmento de plataforma como serviço, ela tem 29 parcerias no Loop e 18 parceiros em outras soluções de plataforma como serviço. Aqui também a gente vai encontrar a Movistar, né, e também tem outras empresas aqui que eu acabo não conhecendo muito por conta de estar posicionada em países emergentes, mas aqui é bem legal, bem interessante saber, né, quais são as empresas que estão no portfólio aí da companhia. E falando um pouquinho sobre a sua diversificação de portfólio, também vou trazer uma imagem aqui para vocês que vai ficar bem claro aí qual é a sua diversificação de portfólio, tanto em região quanto em serviços. E aqui por região, a gente consegue observar que em quarto trimestre de 2021 era quase bem parelho, né, era quase 50-50% tanto internacional quanto no Brasil, porém no quarto trimestre de 2022 o Brasil acabou tendo uma relevância um pouco maior que o cenário internacional, justamente por conta da empresa estar focada em países emergentes, e nesse segmento o Brasil saiu um pouquinho melhor, né, em comparação com esses países, por isso, né, que essa visão de porcentagem no Brasil ficou um pouco maior que o cenário internacional como um todo. E na diversificação de serviços, a gente consegue observar que de fato em todas as 4 linhas de negócio são bem equilibradas, não tem nenhum segmento que tenha uma porcentagem gigante, então aqui é realmente mais um ponto aí bem interessante da Bemob, que não é tudo concentrado em um único segmento de negócio. E agora trazendo alguns números do quarto trimestre de 2022, mostrando para você uma imagem aqui dos indicadores operacionais. No segmento de serviços de assinatura digital, a empresa teve mais de 35 milhões de assinaturas pagas aí pelos usuários, um aumento de 6% em comparação com o quarto trimestre do ano anterior. Teve mais de 78 milhões de transações em microfinanças, o que teve um aumento aí de 2% em comparação também com o mesmo período do ano anterior, e mais de 1,5 bilhão de pagamentos digital, o que somou aí um valor acima de 39% em comparação com o mesmo período do ano anterior. E agora trazendo uma imagem da receita da companhia, trazendo um comparativo entre o ano de 2021 com o ano de 2022. E aqui nessa imagem fica bem claro que ela teve um aumento aí de 70% nessa sua receita, e que a companhia também traz pra gente 3 impactos bem relevantes nessa sua receita. E o primeiro impacto foi o cambial, já que o real se valorizou um pouco mais do que os outros países, como eu já mencionei anteriormente aqui nesse vídeo, então esse impacto ficou muito maior. O impacto da guerra da Rússia contra a Ucrânia também foi impactada, já que a Ucrânia, ela tinha uma vertente muito forte em assinatura digital, e a migração da Oi, que foi, os seus usuários da Oi para outras operadoras, e isso afetou muito aí as receitas da companhia. Mas pegando o gráfico, a gente consegue observar que esses 3 impactos foram bem irrelevantes, tamanho a operação da companhia, nesse ano de 2022, que foi bem expressivo e que resultou aí num aumento de 70%.
10%. E como a Bemobi é uma empresa de tecnologia, acaba que ela tem uma geração de caixa bem elevada e nessa imagem também fica bem claro, né, um comparativo de trimestre após trimestre e também ano após ano. E, né, no quarto trimestre de 2021, em comparação com o quarto trimestre de 2022, ela teve uma geração de caixa aí de 10%, né, um aumento de caixa de 10%, e ano contra ano foi de 40%. E o que ela conseguiu converter de caixa foi, em um ano de 2021, 78% e em 2022, 73%. Então, uma forte empresa que gera um caixa bem robusto e bem forte. Isso é bem interessante, já que ela pode se aproveitar para fazer novas aquisições no futuro. E chegamos à nossa análise subjetiva, a nossa análise SWOT. Lembrando que aqui eu vou elencar para vocês as forças, as fraquezas, as oportunidades e também as ameaças. E começando pelas forças, a primeira que eu trago para vocês é que ela é uma empresa que tem um negócio bem escalável, já que estamos falando de uma empresa de tecnologia. Para esse tipo de empresa é muito fácil entrar em novos países, em novos mercados, e é justamente isso que a Bemobi está fazendo atualmente. E uma outra força é que a empresa, né, tem baixo custo de CAPEX, ela não precisa investir comprando imóveis ou alugando vários espaços, está presente no mundo inteiro. Não, ela é uma empresa de tecnologia, ela não precisa de tanto investimento em algo mais móvel, né, algo mais tangível. O que ela precisa fazer realmente é investimento em pesquisa e em desenvolvimento. E uma outra força é que as suas margens são relativamente altas, já que ela é uma empresa de tecnologia e as margens costumam ser bem elevadas. Ela possui uma interessante diversificação de portfólio de produtos e também de receita, e uma empresa que tem uma boa geração de caixa. Isso são pontos aí bem fortes e bem relevantes para a Bemobi. E agora falando um pouquinho das suas fraquezas, a primeira que eu trago para vocês é que ela tem uma forte presença em mercados emergentes. Apesar de ser uma oportunidade bem interessante, também é uma fraqueza, já que invariavelmente esses países vão se desenvolver e acabam que esses serviços de pré-pago acabam sendo deixados de lado. Uma outra fraqueza que eu observei que eu trouxe aqui para vocês é a migração de usuários. Claro que atualmente a companhia já está, né, se movimentando para conquistar novamente os clientes que estavam na Oi, mas de fato é uma empresa que fica muito à mercê dessas operadoras e isso é uma fraqueza gigantesca aí para ela. E uma outra fraqueza é que o seu IPO foi feito recentemente, então não temos um histórico tão interessante assim, tão grande assim do seu antepassado na bolsa de valores. Então aí é uma empresa que eu diria para deixar aí em alerta, dar uma olhada em novos informes para a gente entender um pouquinho melhor como que ela vai estar estruturada nos próximos anos. E agora falando das oportunidades, e a primeira que eu trago para vocês é estar presente em mercados emergentes, já que se ela já está presente nesses mercados, ela pode juntamente com esses países também desenvolver novas tecnologias e novos produtos, e isso pode ser uma oportunidade muito grande aí para a Bemobi. A companhia tem um mercado endereçável gigantesco e relevante nesses mercados, como eu já comentei, é bem significativo, né? Mais de 2 bilhões de usuários que ela pode ainda atingir. E uma outra oportunidade seria mais parcerias com empresas relevantes, como exemplo da Equatorial que nós vimos, né, como uma solução de pagamento para essas empresas. Então é uma possibilidade de entrar em mercados mais desenvolvidos. E agora falar um pouquinho das ameaças, eu não posso deixar de mencionar realmente países emergentes podem se desenvolver e acabam deixando de lado as soluções da Bemobi. Então, se a Bemobi não ir junto, né, com esses países, não desenvolver junto, acabam que as suas soluções vão ficar de lado, mas como a gente está observando, a Bemobi está realmente investindo em novas tecnologias e também em novos produtos, mas não deixa de ser uma ameaça aí para a companhia. Uma outra ameaça é o cenário, né, macroeconômico desfavorável, justamente por conta desses países não estar totalmente desenvolvidos, acabam sofrendo muito com crises macroeconômicas. E por último, mas não menos importante, são as regulamentações. Como a gente já sabe, aqui no Brasil e também em países emergentes, as regulamentações são bem fortes e também podem aí acarretar vários tipos de problemas aí para a Bemobi no futuro. Então fica aí mais uma ameaça para a companhia. E essa foi a nossa análise SWOT. Se você observou algum ponto que não está aqui, deixe nos comentários para a gente deixar esse vídeo ainda mais completo. E se você gosta de analisar ativos e quer fazer parte de um grupo seleto de pessoas onde toda semana nós fazemos análise de empresas, tanto de empresas do Brasil quanto do exterior, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo onde você pode conferir todas as informações e pode fazer parte desse grupo exclusivo. Então eu te espero lá, toda semana a gente faz análises bem parecidas com essa, só que ainda mais completa.
E fazendo um apanhado geral do que nós vimos da empresa até o momento, a gente consegue observar que ela é uma empresa que tem um crescimento expressivo, né? Ela pode se beneficiar muito no futuro. A empresa tem boas margens, não tem dívida nenhuma, eu acabei não mostrando para vocês, mas ela tem uma forte geração de caixa e quase nenhuma dívida. Ela também pode se aproveitar desse caixa para possíveis aquisições no futuro, e também o cenário macroeconômico pode impor algumas dificuldades ao seu negócio, a exemplo da guerra da Rússia contra a Ucrânia. E se você gostou da companhia e quer se tornar sócio dela, na data da gravação desse vídeo, a cotação na Bolsa de Valores da companhia está em R$ 14,55. E por hoje é isso. Se você gostou, deixe seu curtir também, compartilhe para mais pessoas e nos vemos na próxima semana. Até lá!